dois, um, dois, três, dois, dois, três. Vamos ver. Dois, três, dois, três. Olá, vamos ver aqui. Dois, três. Olá, pessoal. Olá, meus amigos. Boa tarde. Eu estou tentando acompanhar aqui no vídeo, mas eu acho que está com um delayzinho. De qualquer forma, já me parece que está tudo certinho. Se tiver algum problema, por favor, coloquem aí no chat, né? Manifestem aí. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se alguém puder me dar um retorno. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Então, iniciar. Acho que está tudo certinho. Olha só, eu queria fazer inicialmente alguns agradecimentos, né? Em primeiro lugar, agradecer a Inove Soluções em Capacitação pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui conectado com vocês agora. Infelizmente, nessa situação, né? A gente sabe que não é o que nós desejávamos, né? Eu me sentiria muito melhor se eu estivesse aí presencialmente, frente a frente com todos vocês, para nós batermos um papo aí, conversarmos um pouco sobre pregão eletrônico. Mas por outro lado, a gente tem essas ferramentas tecnológicas que acabam nos aproximando né, uns dos outros, e isso é incrível, né? Eu fico impressionado, assim, eu fico muito admirado com essas ferramentas que nós temos hoje em dia, né? Como, por exemplo, essa que a gente está utilizando agora, e que permite a nossa interação aí, né? Então, vejam, pessoal, é o seguinte, eu queria falar com vocês o seguinte. Em primeiro lugar, fazer o agradecimento, então, à Inove por ter. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. A Inove por ter me convidado, né, para falar sobre pregão eletrônico. E eu queria, só para as pessoas, talvez algumas pessoas ainda não tenham, né, não me conheçam e tal, só queria falar rapidamente, não gosto de falar muito sobre mim, não, mas eu vou falar rapidamente. Eu trabalho, meu nome é Evaldo, né, Evaldo Araújo Ramos. Eu trabalho no Tribunal de Contas da União há 13 anos, sempre na área de licitações e contratos. Sou atualmente pregoeiro, leiloeiro, membro e presidente de comissões de licitação lá do tribunal. Então, ao longo desse período, desses 13 anos, eu venho aí construindo uma certa experiência, né, tendo essa prática com pregão, principalmente pregão eletrônico, representa aí a grande maioria das licitações realizadas pelo tribunal. E também tenho ministrado muitas aulas aí pelo Brasil inteiro, e, enfim, conversado com muita gente. Eu anotei aqui, antes da gente começar, eu fiz uma pequena apresentação aqui para vocês. E antes de começar, efetivamente, essa apresentação, eu queria chamar a atenção para alguns pontos que já depois de ter feito a apresentação, começaram a surgir algumas perguntas. O pessoal acabou me mandando muita coisa no Insta, né, pelo direct lá, algumas questões lá também pelo YouTube. Então, eu anotei aqui é o seguinte, uma coisa importantíssima, depois eu vou até fazer um videozinho para poder deixar isso mais claro. Tem muita, e aí é uma recomendação especialmente para os fornecedores, ou para quem trabalha na administração e que eventualmente vai orientar algum fornecedor. Uma ex-aluna me mandou a seguinte pergunta, né, dizendo: Evaldo, mas eu recebi um e-mail aqui para renovação do SICAF, com um boleto, né, um número para eu entrar em contato, e no ano passado nós já pagamos R$ 930 e chegou um e-mail aqui com um boleto para nós renovarmos. Aí eu falei: não, olha, primeira coisa, não tem pagamento nenhum, você não deveria ter
pagado na época, no momento da adesão, e muito menos agora na renovação, porque essa renovação é automática e gratuita. Então, vejam, eu só queria deixar registrado que o SICAF, ele é gratuito no momento do credenciamento inicial e a renovação ela é automática. Então, você só fica atualizando aquelas certidões, né, que, principalmente certidões fiscais, a qualificação econômico-financeira, enfim, você fica fazendo a alimentação daqueles diversos níveis de credenciamento lá do SICAF, mas o SICAF não é pago não, tá? O grande problema é que alguns portais, alguns sites, acabam oferecendo um serviço, que seria um serviço de assessoria, de consultoria para credenciamento da empresa no SICAF, mas não deixam isso muito claro. Então, depois eu vou fazer um videozinho explicando isso, mas eu fiz questão de já deixar aqui registrado para vocês. Uma outra questão que tem surgido com muita frequência, muita gente tem perguntado, ela diz respeito à prorrogação da instrução normativa que estabeleceu o cronograma aí, né, para a implantação do pregão eletrônico nos municípios. Muitos colegas me perguntam isso, né, têm me perguntado isso. E, pessoal, olha, eu não tenho ouvido falar até agora, não. Acho que o movimento talvez seja até o contrário, né, com essa pandemia, né, essa crise mundial aí na saúde pública. Enfim, a gente está com uma situação de evitar, né, encontros presenciais, reuniões presenciais. Então, a tendência é exatamente, talvez até acelerar essa migração aí do pregão presencial para o pregão eletrônico, tá ok? Bom, além disso, aproveitando só para que além dessa questão de prorrogar, né, que foram perguntas mais recentes, muita gente também estava me perguntando o seguinte, Evaldo, e qual é a data, né? Por exemplo, meu município vai se enquadrar naquela regra do dia 6 de abril, né? Naquele conjunto de municípios que vai começar a ser obrigado a utilizar o pregão eletrônico a partir do dia 6 de abril. Eu devo utilizar como referência a data de publicação do meu aviso, a data do edital ou a data da sessão pública? De fato, o decreto não deixa isso muito claro, né? E aí eu entendo o seguinte, eu até conversei com alguns colegas, professores, né, sobre isso, e embora não haja unanimidade, mas a nossa opinião, na maioria, pelo menos para a maioria dos professores que eu conversei, no sentido de que a referência, o parâmetro, é a data da abertura, a data da sessão pública, não a data de publicação do aviso, é a data da sessão pública, de modo que, se você publicar uma licitação hoje, for abrir depois do dia 6 de abril, né, for fazer a sessão pública depois do dia 6 de abril, você já deveria fazer eletrônico. Mas eu não acho, sinceramente, não acho que isso vá ser assim uma falha grave, algo que seja punível, não. Só acho que quanto antes você puder já iniciar aí a utilização do pregão eletrônico, melhor, né? Porque de qualquer forma você, de um modo ou outro, vai ter que começar a utilizá-lo. Claro, não estou falando aqui que o pregão é para todo e qualquer caso, né? Vocês sabem que o decreto 10.024 estabeleceu que o pregão eletrônico só será obrigatório para transferências voluntárias, né? Embora esse conceito ele tenha sido meio que está sendo meio que ampliado aí, né? Ao longo do tempo. Gente, olha só. Tô vendo aqui a Brenda falou que travou. Espero que, como tem um delay no meu acompanhamento aqui, eu espero que não esteja ficando travando tanto para vocês. Ah, tá travando, né? Tô me dizendo aí que tá travando. Bom, para mim aqui não está aparecendo que está travando, não. Como se estivesse normal. Vamos ver se melhora um pouquinho, né? Olha só, então, gente, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui rápida, né, para vocês me acompanharem aí. E aí eu queria mostrar o seguinte. Primeiro, a gente vai falar sobre pregão eletrônico, né? Então, eu sei que tem muita gente, principalmente o pessoal dos municípios, que precisa migrar do pregão presencial para o pregão eletrônico, e aí muita gente fica com receio, né, dessa mudança, que de fato é uma mudança significativa. Eu costumo dizer sempre nos cursos que, embora seja uma única modalidade, né, a modalidade é pregão, mas essas formas presencial e eletrônica são tão diferentes que poderiam até ser consideradas duas modalidades, né? dependendo do, dependendo né, a partir do procedimento, né? O procedimento é muito diferente. No nosso programa, quem se inscreveu aí no curso deve ter percebido que a gente falou que trataria do Covid-19, né, do pregão no Covid nessa época do Covid-19, e eu vou falar rapidamente sobre isso, porque o principal foco do nosso webinar aqui, da nossa conversa, vai ser exatamente as falhas na operacionalização do pregão eletrônico.
Eu separei aqui algumas falhas. Eu espero que vocês, né, possam me acompanhar. Depois que eu falar sobre essas falhas, aí eu vou abrir, vou dar uma olhada nas perguntas. Enquanto isso, vocês podem ir colocando suas perguntas aí, tá? Nos comentários mesmo. E se der tempo, a gente responde. Se não der tempo, depois a gente manda aí, faz um resumo das perguntas todas e dá um jeito de mandar para vocês se inscreveram. Tá joia? Pessoal, então, a ideia é que a gente fale sobre pregão eletrônico, né? Como vocês já sabem. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu sei que tem muita gente que faz pregão presencial e que fica, talvez, assim, com um receio, né? Bem compreensível de fazer o pregão eletrônico. Eu não estou dizendo que o pregão eletrônico vai ser assim, a panaceia de todos os seus problemas, né? Que vai acabar, que vai ser a solução de todas as suas dificuldades. Não é isso. Mas operacionalmente falando, eu não posso deixar de dizer para vocês que o pregão eletrônico ele tem inúmeras vantagens em relação ao pregão presencial. Por quê? Porque ele possui blocos de controle, né? Mecanismos de controle. Por exemplo, se eu for fazer a publicação de um aviso de pregão eletrônico, o próprio sistema vai controlar para que eu não tenha ou não cometa o equívoco, o erro, não é, em relação ao prazo mínimo entre a publicação do edital e a data da sessão pública. Então vejam que essa já é um mecanismo de controle. Além disso, aquele credenciamento que no pregão presencial é facultativo, a gente sabe disso, né? A empresa que não se credencia, ela arca com o ônus do não credenciamento, como por exemplo a impossibilidade de envio de lance, de oferecimento de lance. Mas ela não é obrigada, né, a fazer o credenciamento. Quando ela quer se credenciar, quando a empresa quer se credenciar, tem todo aquele procedimento em relação ao credenciamento. Acontece que, eu vou voltar aqui rapidinho, né? Acontece que esse credenciamento ele tem umas dificuldades operacionais. Às vezes a empresa chega depois de iniciar a sessão e aí o pregoeiro acaba ficando numa certa justa, né? Numa dificuldade ali de conduzir esse tipo de situação. No pregão eletrônico não acontece isso porque o credenciamento é obrigatório, é uma condição para participação. Então você já tem certeza de que se a empresa está participando é porque ela se credenciou. Então vejam que você elimina essa fase de credenciamento. Aí tem outras questões também que eu não vou explorar muito aqui, porque senão a gente perderia o sentido aqui, o objeto desviaria do objeto da nossa conversa. Mas tem muitas outras questões, por exemplo, relacionadas às declarações, né, que às vezes a empresa não apresenta a declaração lá no pregão presencial, você tem que lidar com isso, se permite ou não a subscrição, a assinatura da declaração na própria sessão. Então, são questões que existem aí nas estações presenciais, né? E especificamente como a gente está falando de pregão no pregão presencial, e no pregão eletrônico não há esse tipo de situação, porque o pregão eletrônico ele já tem esses controles do próprio sistema, tá ok? Gente, olha só, vamos voltar então para o pregão presencial. Tem algumas pessoas que disseram que tá falhando um pouco, né? Aqui para mim tá normal, assim, eu espero. E outras pessoas disseram que tá normal, enfim. Pelo menos as que eu vi aqui nos comentários dizendo que tá falhando, disseram que tá falhando só a imagem, né? O vídeo, que o áudio tá bom. Então eu espero que o áudio não esteja falhando. Talvez não, o áudio é mais mais relevante, né? O Felipe, que está nos assessorando lá tecnicamente, o Felipe da Inove, ele pediu para aquelas pessoas que estiverem com o vídeo aí travando, apertarem a tecla F5, tá bom? Gente, então a gente vai fazer essa migração do pregão presencial para o pregão eletrônico, né? E aí eu sei que primeira coisa que as pessoas geralmente me perguntam é assim, Evaldo, eu vou fazer um pregão eletrônico. E agora, como é que eu faço? O que que eu tenho que fazer de diferente? No primeiro momento, na fase interna da solicitação, não há diferença, gente. Vocês vão fazer o mesmo que vocês estavam fazendo no pregão presencial, vocês vão repetir no pregão eletrônico, vocês vão conduzir toda a parte de planejamento, de elaboração de termo de referência, elaboração do edital, como se fosse um pregão presencial, mas na hora de iniciar a fase externa, ao invés de você fazer o pregão presencial, você vai fazer o pregão eletrônico, e aí neste momento é que vocês vão perceber as diferenças, não é? Eu queria falar algumas questões relacionadas a essa lei 13.979 de 2020, né? A lei que combate aí ao Covid-19, essa emergência de saúde pública, né, de importância internacional. A gente está vivendo uma situação inédita, terrível, né? Então, eu extrair alguns pontos. Eu sei que foram feitas já várias lives sobre isso, então não queria também ficar
explorando, repetindo, muita coisa, tem muito material bom aí já, que o pessoal, alguns colegas já fizeram, já falaram bastante sobre isso. Mas eu queria trazer aqui, só para ressaltar, já que a nossa aula é sobre pregão eletrônico, que essa Lei 13.979 de 2020, ela permite, ou aliás, ela estabelece que no caso dos pregões realizados no âmbito do enfrentamento ao Covid-19, os pregões, tanto eletrônico quanto presencial, eles terão redução do prazo, dos seus prazos, de todos os prazos, pela metade. Isso significa, por exemplo, que o prazo mínimo de abertura deixa de ser 8 dias úteis e passa a ser 4 dias. O prazo de impugnação e esclarecimento passa, no caso do pregão eletrônico, passa de 3 dias úteis para 1 dia útil. Por que 1? Porque a própria Lei 13.979 dispõe que, no caso de dias ímpares, você vai arredondar para um número imediatamente inferior. Então, nesse caso, os prazos que são de 3 dias, como, por exemplo, impugnação, esclarecimento, ou mesmo de recurso, né, eles acabaram sendo reduzidos para 1 dia apenas, tá bom, gente? Então, essa é a primeira grande novidade, é o que alguns doutrinadores têm chamado de pregão express, né? Ou pregão a jato. Talvez essa seja até uma tendência, quem sabe, né? Depois de passada essa turbulência toda, talvez fique à disposição do gestor para, em casos excepcionais, utilizar esse pregão, até porque o sistema já foi agora configurado, né? Eu sei que é uma lei temporária, claro, né? Só para esse período agora de enfrentamento da pandemia, mas pode ser que algumas questões que foram implementadas durante esse período de vigência da lei sejam prorrogadas ou mesmo adotadas definitivamente em situação normal, né? Depois de nós passarmos por isso. Bom, além dessa questão da redução dos prazos pela metade, eu também queria falar com vocês sobre essa previsão lá da Lei 13.979 relacionada à dispensa na comprovação dos requisitos de parte dos requisitos de habilitação. A lei também prevê isso, né? Uma situação, como é uma situação emergencial, a gente tem uma excepcionalidade, obviamente, a lei permite que nas contratações decorrentes desse processo de enfrentamento, de combate aí à pandemia, a administração pode fazer a dispensa da regularidade fiscal e trabalhista, além, obviamente, da técnica e econômico-financeira. Embora, para mim, técnica e econômico-financeira sempre foi algo bem dispensável, dependendo do tipo de objeto, né? O fato é que a própria lei agora claramente dispõe que poderá ser dispensada, né, essa exigência, mas ela faz uma ressalva, e essa que é a grande questão, né, que agora alguns colegas chegaram até a discutir isso. A regularidade previdenciária e a do artigo 7º, inciso 33, que é aquela do trabalho do menor, não podem ser dispensadas. Ou seja, no caso, as duas têm cunho, né, têm status constitucional, estão previstas na Constituição e, portanto, não podem ser dispensadas. Há quem defenda que em situações excepcionalíssimas, em que você só tem aquela situação, só tem aquele fornecedor, e mesmo se ele tiver com alguma irregularidade, melhor comprar, dependendo, é melhor contratá-lo do que ficar sem o contrato. Então, isso tem que ser demonstrado, claro. Todas essas questões, gente, especialmente relacionadas à contratação por dispensa, lá do artigo 4º da Lei 13.979, precisam ser vistas com muito cuidado, né? Porque senão você acaba correndo o risco de depois ser responsabilizado. A inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar, né? A própria Lei 13.979 também prevê que quando tiver apenas um fornecedor, não se trata de licitação, de inexigibilidade, né? Inexigibilidade você precisaria fazer a justificativa com base em atestado de exclusividade, não é isso. Esse único fornecedor, que é no sentido de que, naquele momento, era aquele único fornecedor que poderia atender ali a demanda da administração. Não se trata aqui de inexigibilidade de forma alguma, tá? Não se confundem as duas espécies. Tal como também não se confundem a contratação emergencial prevista no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666 e a contratação emergencial prevista no artigo 4º da Lei 13.979, tá ok? E aí, antes de entrar nas principais falhas, eu queria voltar aqui e conversar com vocês, né? Não ficar muito distante. Bom, gente, eu selecionei algumas falhas, talvez não são todas, obviamente. Eu tive que priorizar, até porque o meu tempo é curtíssimo. Aqueles que me conhecem sabem que eu falo muito, né? Acabo falando bastante. E aí eu trouxe algumas questões que me parecem mais importantes aí no dia a dia, né? Principalmente para quem está saindo do pregão presencial e está indo para o pregão eletrônico, né? A primeira coisa que eu queria
mostrar para vocês, agora eu vou ficar alternando entre o vídeo e a tela, mas a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é essa aqui, olha. A falta de publicação da impugnação e dos esclarecimentos no sistema. Como é isso, Evaldo? Falta de publicação, divulgação da impugnação e pedido de esclarecimentos no sistema. Gente, olha só, é o seguinte, no pregão eletrônico, embora, bom, aí a gente vai tomar como base o Compras-Net, né? Porque tem diversas plataformas, diversos sistemas para realização do pregão eletrônico. Então pode ser que um ou outro sistema, uma ou outra plataforma tenha um funcionamento um pouquinho diferente. Ou Compras-Net, e nesse ponto não haveria nenhum problema se um outro sistema fosse diferente. No Compras-Net, as impugnações e os pedidos de esclarecimentos não chegam, não vão diretamente para o sistema. Você cadastra a licitação lá no sistema, o seu pregão eletrônico, você divulga, né, você programa, insere esse seu pregão eletrônico lá no sistema. Inclusive, no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo mostrando como se faz isso. E quando a empresa ela pretende impugnar aquele edital ou fazer algum pedido de esclarecimento, ela não faz esse procedimento por meio do sistema. Ela tem que mandar tanto a impugnação quanto o pedido de esclarecimento por meio de um endereço eletrônico, por e-mail, né? Normalmente por e-mail. Poderia até ser por outra forma, mas tem que ser uma forma eletrônica por e-mail. Esse e-mail, obviamente, tem que ser informado no seu edital. É uma informação, né? Aliás, aproveitando, é uma informação imprescindível. O e-mail para encaminhamento das impugnações e pedidos de esclarecimentos. Esse endereço precisa estar expressamente lá informado, né, lá no edital, tá ok? Descrito lá no edital. Gente, e aí depois que você recebe esse pedido de impugnação, esclarecimento, aí você divulga esse pedido lá no sistema. Por que você precisa divulgar esse pedido no sistema? Tanto a decisão da impugnação como a resposta ao pedido de esclarecimento. Porque você não deve responder diretamente àquela empresa interessada, aquela empresa que impugnou, aquela empresa que apresentou o pedido de esclarecimento. Quando você faz uma licitação eletrônica e recebe um esclarecimento ou impugnação, após decidir a impugnação ou responder o pedido de esclarecimento, ter a resposta do pedido de esclarecimento, você deve ir lá no sistema, você como pregoeiro vai lá no sistema e tem uma opção específica lá para você divulgar. Então você não vai responder diretamente. Esse é um erro que muitos colegas acabam, principalmente esses que estão saindo aí, né, que estão migrando do pregão presencial para o pregão eletrônico, muita gente tem essa dificuldade. Eu estou vendo que alguns colegas ainda estão com com a imagem aqui, né? Estão dizendo que a imagem e o áudio está travando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar só no aplicativo aqui, e aí, Felipe, eu acho que você deve estar me ouvindo, qualquer coisa você me manda aqui uma mensagem aqui pelo WhatsApp, mas eu vou fechar o site, vou ficar só no aplicativo, que talvez fique melhor. Aí depois quando você puder, Felipe, você me dá um retorno aí. Porque tem algumas pessoas que estavam dizendo lá, eu não estou acompanhando agora, a partir desse momento eu não vou estar acompanhando os comentários, depois eu volto lá, tá? Talvez melhore utilizando só o aplicativo aqui da Eventios. Bom, gente, então é o seguinte, essa impugnação e esse pedido de esclarecimento precisam ser publicados lá no sistema. O pregoeiro recebe por e-mail, responde, se tiver necessidade de auxílio, né, do setor técnico, vai encaminhar para o setor técnico, depois que já tiver com a resposta ao pedido de esclarecimento ou com a decisão à impugnação que foi interposta, o pregoeiro vai inserir tanto a impugnação e a decisão como o pedido de esclarecimento e a resposta lá no sistema, tem campos próprios para a divulgação desse tipo de conteúdo, tá ok? Bom, vamos voltar então aqui nos nossos principais falhas, né? O próximo é a natureza vinculante das respostas aos questionamentos, ou seja, aos pedidos de esclarecimentos. Esse ponto é muito, muito importante, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando você recebe um pedido de esclarecimento, gente, e eu vou dizer uma coisa, dependendo da licitação, dependendo do valor envolvido no pregão, às vezes esse pedido de esclarecimento ele é elaborado, ele é redigido por uma equipe jurídica muito
especialista, né? Muito conhecedor aí da linguagem, e de modo que às vezes você, pregoeiro, acaba sendo induzido a proferir uma determinada resposta, né? A enviar uma resposta sobre diante daquele pedido de esclarecimento. Eu sempre digo o seguinte, né? Em sala de aula, quando eu estou ministrando o curso, eu sempre falo o seguinte, gente, cuidado, seja econômico nos pedidos de esclarecimento, porque eventualmente uma resposta que você emita lá nos pedidos de esclarecimento, em um pedido de esclarecimento, pode contradizer uma regra do seu edital. E se houver essa contradição, as chances de depois uma empresa que perder aquela licitação conseguir a anulação de todo o procedimento são altíssimas, né? Então tem que ficar muito atento em relação a pedidos, a respostas aos pedidos de esclarecimentos. Lá no tribunal, a maior parte dos questionamentos eu preciso de um auxílio lá do setor técnico. E aí eu tento analisar da melhor forma possível, né? Embora eu não seja técnico, na maior parte dos objetos eu não tenho esse conhecimento técnico, mas eu tento fazer uma revisão ali, olhar e compreender e tirar dúvidas com o setor para realmente evitar esse tipo de contradição. Essa contradição seria fatal, né? Se eu disser uma coisa no edital e outra coisa na resposta ao pedido de esclarecimento, a minha licitação estaria fadada ao insucesso, né? Estaria fadada ao insucesso desde já, porque não faz sentido você ter duas informações contraditórias no mesmo documento, já que as respostas aos pedidos de esclarecimentos vinculam tanto a administração como os licitantes. Tá joia? Então, cuidado em relação a esse pedido, seja econômico no momento de responder esses pedidos de esclarecimento, tá ok? Bom, gente, então vamos passar para o próximo aqui. Desclassificação de proposta. Isso é bacana, né? Isso para quem faz pregão presencial, às vezes fala assim, Evaldo, eu tenho que aplicar aquela regra lá do artigo 4º, incisos 8 e 9 da Lei 10.520, ou seja, aquele dos 10%, sabe? Aquele lá que a gente seleciona as empresas que vão participar da etapa de lances. Muita gente às vezes me pergunta sobre isso. Evaldo, eu posso aplicar os 10%, a regra dos 10%? E particularmente, gente, se me perguntasse assim como jurista, Evaldo, como né, um operador do direito, o que você diria? Eu diria, analisando a lei e os decretos, eu diria que você teria que aplicar sim, porque essa previsão é da lei, né? O decreto não poderia afastar essa regra de seleção dos lançadores, não. Mas existem decisões do TCU no sentido de não ser aplicável, ou seja, ser inaplicável essa regra dos 10%. Na prática, o que eu quero dizer com isso? É que no pregão eletrônico você não vai se preocupar, né, da forma como você não vai fazer aquele mesmo procedimento que você faria no pregão presencial, de identificar a proposta de menor preço e todas aquelas que estiverem no valor de até 10% desse menor preço, para elas irem para a etapa de lance, ou pegar os 3 menores preços, se nessa regra dos 10% eu não tiver no mínimo 3, né? Essa regra não se aplica ao pregão eletrônico, tá ok? No caso do pregão eletrônico, eu não me preocupo com sobrepreço. Evaldo, peraí, então você está me dizendo que se eu tiver uma licitação, se eu tiver um pregão lá, cujo valor estimado seja de R$100 mil, e uma determinada empresa apresentar R$1 milhão, R$1 bilhão, eu não devo desclassificá-la? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Você não vai desclassificar essa empresa, e o próprio decreto que regulamenta, o decreto federal, que regulamenta o pregão eletrônico, ele estabelece que essa desclassificação por incompatibilidade entre o valor máximo fixado no edital e o lance ofertado pela empresa deverá ser feita somente após a negociação. Então, nessa fase inicial, você não vai se preocupar. Você só vai promover desclassificações nesse momento inicial, antes da etapa de lance, quando a empresa se identificar, ela não pode se identificar, ou quando ela colocar um preço mais manifestamente inexequível. Você está fazendo uma licitação de R$1 milhão, na verdade não é nem inexequível, é um erro, né? Ele se torna indiscutivelmente inexequível, mas é naquela situação de erro mesmo, a empresa coloca um valor unitário, quando na verdade deveria colocar valor global. Todas as outras empresas colocam o valor global, de acordo com as exigências do edital, e uma empresa coloca o valor unitário. Aí você tira aquela empresa para não comprometer, para não influenciar negativamente lá na fase competitiva, na etapa de lance do seu pregão eletrônico, tá ok? Gente, tem uma outra questão também que é meio polêmica, tem órgãos que né, fazem de uma forma, outros fazem diferente, que é a análise técnica das propostas antes da etapa de lance. Eu, particularmente, lá no tribunal, a gente não faz essa análise de forma profunda, de forma detalhada, a gente deixa posterga, né, adia essa análise para depois da etapa de lance,
quando eu já tenho o contraditório, quando eu já posso me comunicar com a empresa. Nesse momento, a empresa não pode me responder, né, antes da etapa de lance lá no pregão eletrônico. Eu não sei quais as empresas estão participando e muito menos as empresas conseguem me responder. Então, vejam, nessa situação, existem órgãos que, mesmo não tendo essa comunicação bilateral com as empresas, analisam tecnicamente aquele objeto e acabam eventualmente classificando empresas antes mesmo da etapa de lance. A gente lá no tribunal não costuma fazer isso, né? Eu não recomendo muito isso, principalmente porque eu fico meio refém do setor técnico. E se o setor técnico errar e disser para eu desclassificar uma empresa nessa fase, nesse momento, antes da etapa de lance, e depois ela eventualmente conseguir me provar lá no recurso, por exemplo, me provar que essa desclassificação foi indevida, não tem choro nem vela. A licitação está nula, né? O meu pregão está nulo. Não tem como salvar esse tipo de licitação, né? Então, é uma situação bem complicada e tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tá joia? Pessoal, então vamos agora para um próximo erro aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui. Vamos mostrar aqui o próximo erro, que é a exclusão de lances, né? Essa exclusão de lance, ela também tem muita gente que abre o pregão eletrônico lá e já percebe que tem um botão para excluir os lances, né? E fica de repente tentado quando se depara com um lance que supostamente é inexequível. Alguns pregoeiros já vão e excluem esse lance e a ideia não é fazer essa exclusão dessa forma. Você só vai fazer uma exclusão de um lance quando esse lance for manifestamente inexequível. Tem que ser algo excepcionalíssimo, gente. Olha, tá lá a disputa entre 100 mil, 98, 95, 94 e tem um lance de 60. Você não exclui esse lance, porque esse lance pode ser exequível. Você só deve excluir o lance quando ele for manifestamente inexequível, fosse uma diferença absurda, a empresa provavelmente decorrente de um erro, né, de digitação, quando a empresa manda lá um lance, ela queria provavelmente mandar 90 mil, colocou 9, né? E aí, aliás, eu estava até esquecendo de falar uma coisa. Quando a empresa solicita a exclusão de um lance, você não deve acatar essa solicitação. Por quê? Porque você não tem a identificação da empresa lá durante a etapa de lance. Você só exclui um lance quando você, de ofício, entende que aquele lance é inexequível, tá? Você não deve fazer essa exclusão a pedido, atendendo a pedido aí da empresa, não. A próxima falha que eu trouxe aqui para vocês é exatamente a falha na comunicação, né? E isso eu tenho visto, infelizmente, eu tenho visto com certa frequência. Nos pregões eletrônicos tem um campo próprio para que o pregoeiro mande suas mensagens e depois de um determinado momento as empresas possam responder a essas mensagens. É fundamental, é indispensável que o pregoeiro utilize a exaustão esse campo de mensagem. Gente, exaustão mesmo, não é para ter preguiça não de mandar essas mensagens. Por exemplo, tive que parar a sessão aqui para submeter os documentos à análise técnica. Informo lá no chat, lá no campo próprio do sistema, que a sessão será suspensa para análise da documentação da empresa. Se de repente não der tempo de analisar essa documentação, por exemplo, olha, Evaldo, o setor técnico me respondeu dizendo que não foi possível analisar essa documentação no prazo que eu tinha estabelecido. Eu tenho que retomar a sessão. Como é que eu faço? Gente, não tem segredo. Nesse caso, eu vou lá novamente no chat e vou remarcar a sessão pública. Então, eu todas as vezes que tiver necessidade de remarcar, eu vou remarcar, mas novamente não ficou pronto, Evaldo. Remarco novamente quantas vezes forem necessárias. Então, tem que ter muito, né, tem que ter esse cuidado em relação à comunicação. Eu tenho visto muito, às vezes o pregoeiro sai da sala, não avisa, não diz quando vai retomar, não fala o que vai fazer, se vai analisar a documentação, se não vai, enfim, gente, é indispensável, né? Parece uma coisa simples, mas é tão fácil. Eu deixei, depois esqueci de pedir para o pessoal disponibilizar aqui, mas eu tenho umas mensagens, no final da apresentação, tem as minhas redes sociais, qualquer coisa, se alguém precisar, pode me mandar um direct lá no Instagram ou uma mensagem lá no YouTube, que eu passo um arquivo em Word com as mensagens que eu elaborei, são mensagens padronizadas, que eu elaborei para que vocês possam utilizar aí nos pregões de vocês. Então, tem uma mensagem, ou várias mensagens para cada momento da sessão pública, tá? É claro que você não vai ficar digitando mensagens lá, né, gente? Tem que já preparar tudo antes, para na hora você só copiar e colar. Fica muito mais fácil, tá joia? Então, vamos para a próxima
falha aqui, olha só. A próxima falha, o vício, digamos, né, é desclassificação por. Ah, essa é boa, gente. Essa daqui, vejam, desclassificação e identificação no anexo da proposta. O que que acontece? No decreto 10.024, está previsto que as empresas, quando cadastrarem suas propostas, deverão também encaminhar os documentos de habilitação. Acontece que o Comprasnet está exigindo que a empresa obrigatoriamente coloque um anexo de proposta lá, uma proposta anexal, uma proposta inicial. Um arquivo lá contendo a proposta inicial. Esse arquivo o pregoeiro não visualiza no Comprasnet, o pregoeiro não visualiza antes da etapa de lance. Então não tem risco da empresa estar infringindo esse sigilo inicial lá de identidade dos licitantes. De modo que, em alguns casos, infelizmente, é por desconhecimento mesmo. O pregoeiro, depois de encerrada a etapa de lance, abre lá o arquivo inicial e tem lá a logomarca da empresa e desclassifica a empresa porque ela se identificou. Não faz o menor sentido, né? Esse é um erro crasso, assim, é inaceitável. Esse arquivo ele não é utilizado pelo pregoeiro, ele não é acessado pelo pregoeiro e, portanto, ele não é suficiente para configurar uma violação ao sigilo de identidade das empresas. Ou seja, mesmo que a empresa tenha colocado a logomarca lá, os caracteres identificadores dela lá, não significa, depois que encerra a etapa de lance, quando o pregoeiro abre aquela proposta, que normalmente ele solicita que ela mande uma proposta ajustada ao lance vencedor, então ela acaba tendo, na minha opinião, acaba sendo inútil, né? Porque, imagine, se tiver a planilha, então, ela é totalmente inútil. Nem vejo necessidade, inclusive, da empresa elaborar uma planilha toda, né, de acordo com as normas, né, aplicáveis, uma planilha inicial para depois da etapa de lance ela ter que refazer toda essa planilha. Para mim, ela pode mandar uma proposta mais enxuta inicialmente, para depois, quando ela tiver tiver com o seu lance final, né, tiver encerrado a etapa de lance, é que ela poderia fazer essa planilha já toda correta, né, de acordo com as normas aplicáveis. Tá ok? Então, gente, vamos lá. A gente falou então sobre essa desclassificação, vamos falar agora sobre inabilitação sem promover diligência, né? Essa também é uma questão bastante recorrente. Sempre que você se deparar com uma situação relacionada à dúvida em atestado de capacidade técnica, ou mesmo erro no preenchimento da planilha de preço, ou dúvida em relação à execuibilidade da proposta apresentada pela empresa, é indispensável que você aplique o 43, parágrafo 3º da Lei 8666, subsidiariamente ao pregão, e promova diligência para poder corrigir essas falhas ou para poder complementar, para poder esclarecer a dúvida que o pregoeiro eventualmente tenha, tá? Então, cuidado. Ah, tem um detalhe, é o mesmo dispositivo, mas está lá no decreto 10.024, 43, parágrafo 3º do decreto 10.024, prevê que se o pregoeiro conseguir acessar sítios oficiais, emissores de certidões, como, por exemplo, sítios de Secretaria de Fazenda, no caso aqui do Distrito Federal, o sítio do Tribunal de Justiça emite gratuitamente a certidão de falência e recuperação judicial. Nesses casos, o acesso público feito pelo pregoeiro em sítios oficiais é válido para fins de habilitação. De modo que no pregão eletrônico, o próprio pregoeiro pode, e aí, na verdade, não é só um poder, não é só uma faculdade, acaba sendo um dever, ele deve fazer uma consulta lá no portal respectivo, se houver essa disponibilidade, né? Se houver essa possibilidade de você consultar. Então, vejam que essa é uma matéria bastante controversa, né, com relação ao pregão presencial ou modalidades presenciais, porque soa como se fosse um benefício, né, um privilégio da empresa, mas deem uma olhada no 43, parágrafo 3º do decreto 10.024, vocês vão perceber que a redação desse dispositivo deixa claro essa competência para o pregoeiro fazer essa análise, né, dessas certidões. Pessoal, aqui então eu tenho também a ausência de negociação, né? E aí eu tenho visto em alguns momentos, em algumas atas, pregoeiros que tentam fazer negociação, mas a negociação de forma totalmente equivocada, né? Por exemplo, eu desclassifico a primeira empresa, a primeira classificada, e aí vou fazer uma negociação com a segunda colocada, tendo como base da primeira, né? Que o primeiro preço foi inválido, né? Ele um preço imprestável, não foi aceito, portanto, não é parâmetro. O parâmetro da negociação é o valor estimado da contratação. É até uma boa intenção do pregoeiro de tentar obter um menor preço, mas muito cuidado, né? A gente não pode atingir, né, esse resultado, essa busca do menor preço,
sob um custo tão alto, né? Sob o pretexto de repente, eu querer favorecer a administração, eu não posso ameaçar a empresa, eu não posso blefar com a empresa, chantageá-la em relação à necessidade dela reduzir o preço, né? A negociação tem que ser em termos mais racionais e respeitosos, tá? Tenham muito cuidado em relação a isso. Esse vício especificamente que eu apresentei, que estou tratando aqui com vocês, diz respeito ao parâmetro, não é a referência para a negociação. A referência é o valor estimado, é o valor previsto lá. Na verdade, é o valor máximo, né? Porque nem sempre o valor estimado vai ser o valor máximo, mas é o valor máximo admitido pela administração. Não é o valor de propostas que eventualmente já tenham sido desclassificadas ou mesmo empresas que já tenham sido inabilitadas, tá ok? Um outro vício que eu queria trazer para vocês diz respeito à negociação, mas não a parâmetro de negociação. Existem casos em que o modelo de um modelo de adjudicação é por lote ou grupo, né? E aí esses termos eles acabam confundindo um pouco a gente. Nos Compresnet, nós utilizamos sempre a palavra grupo. E no Banco do Brasil, por exemplo, no Licitações Z, eles utilizam como regra lote. Acontece que no Comprasnet, essa é uma especificidade do Comprasnet. Quando a empresa participa de uma licitação lá no Comprasnet, ela precisa mandar valores, tanto proposta como lances, individuais para cada item que compõe o grupo. De modo que depois que encerra a fase competitiva, no momento da negociação, em alguns casos o pregoeiro ele obtinha sucesso nessa negociação, mas era condicionada a redução da empresa, a empresa condicionava a redução do preço dela, a possibilidade de ajustar alguns preços individuais dos itens que estavam integrando aquele lote. E aí, ou aquele grupo. E aí, o tribunal, no ano passado, né, aliás, em 2018, o acordo 1872 de 2018 do plenário do TCU estabeleceu que não é permitido, mesmo no processo de negociação que represente uma redução no valor global, não é permitido à administração admitir que a empresa ela modifique para um valor superior, aqueles lances finais que foram registrados no sistema. Ou seja, nesse caso, a negociação, nas situações, nessa hipótese em que o modelo de adjudicação é por grupo, a negociação estará restrita à situação em que a empresa vai necessariamente reduzir o valor em relação àqueles preços finais registrados no sistema. Mesmo que ela fale assim, olha, meu valor total aqui do grupo todo é de 100 mil, eu reduzo para 90, mas para tal e tal item eu preciso aumentar o valor. Aí, nesse caso, não será possível. A negociação pressupõe sempre a redução em relação a todos os valores que foram registrados lá no sistema. Se fosse, por exemplo, no Banco do Brasil, a gente não teria esse problema, porque lá no Banco do Brasil a competição não é individual para cada item do grupo, né? Ela é no valor total do lote, depois que a empresa vence, é que ela discrimina os valores de cada item. Infelizmente, no Comprasnet, eu acho que essa é uma grande desvantagem do Comprasnet. Infelizmente, lá no Comprasnet, isso torna operacionalmente muito difícil a competição, tanto para o pregoeiro, né, como também para as empresas, tá ok? Bom, aí, pessoal, eu vou passar aqui para um próximo, que é a rejeição da intenção recursal, né? Essa rejeição da intenção recursal, vou mostrar aqui para vocês, a intenção da intenção recursal, ela se configura como um erro aí bastante comum. O que acontece? A intenção, ela, diferentemente do... Estava me atentando aqui a uma outra questão, mas veja bem, vamos retomar aqui para eu poder esclarecer essa questão do recurso e da rejeição da intenção recursal. O que acontece? Existe já uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de não ser permitido ao pregoeiro adentrar no mérito da intenção. Então vejam que o pregoeiro ele não pode antecipar o julgamento de mérito nesse momento da intenção. A intenção só existe no pregão, né? Nas outras modalidades não existe. Então, na prática, o que eu tenho dito? Olha, gente, a não ser que você esteja muito seguro, na prática, eu tenho sempre recomendado aos pregoeiros iniciantes que aceitem as intenções recursais. Porque eu tenho visto muitas decisões judiciais e tem muitos acordos do Tribunal de Contas da União determinando o retorno do processo para essa fase de julgamento da intenção, tendo em vista que para esses julgadores, o pregoeiro ele estaria antecipando o julgamento de mérito. Então, para você evitar essa dor de cabeça, seria mais fácil você aceitar e julgar improcedente, né? A não ser que você tenha uma convicção e que realmente ache
que naquele caso não houve a motivação mesmo, né, para aquele recurso, mas na prática eu sempre recomendo o seguinte, na prática, se você é um pregoeiro iniciante, não, não vale a pena arriscar, não. É melhor você aceitar logo essa intenção, tá? É muito mais seguro. Gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum. Não. Na verdade, eu procurei deixar um espacinho, né? Eu sei que era pouquíssimo tempo para a gente poder tratar de todos os assuntos. Então, eu queria ver se dá tempo aqui, se a gente consegue. Vou passar aqui nos comentários para ver se eu consigo verificar alguma questão que foi colocada aqui, tá? Olha só, tem alguns colegas que falaram aqui que estava ouvindo bem, vendo bem, outros disseram que estava travando, enfim. Vamos lá. A Adri Lopes colocou aqui: existe alguma possibilidade de incluir em construção empreitada por preço total no pregão eletrônico, diante das circunstâncias de pandemia no Brasil? Adri, eu diria para você que seria mais fácil fazer o RDC eletrônico, porque o pregão ele não pode ser utilizado para a licitação de obra de engenharia, né? Então, essa é uma questão assim bem discutida, as entidades de representação aí da área de engenharia, né, e arquitetura sempre discutem muito isso e tem se pacificado, inclusive na própria jurisprudência do tribunal, né, existe uma súmula, a súmula 257, que determina que podem ser licitados por meio de pregão serviços comuns de engenharia, mas obra teria que ser mesmo por meio do RDC eletrônico, que se parece muito com o pregão eletrônico, né? Então, o RDC eletrônico é uma boa pedida, né? Eu acho que vai, assim, iria ajudar bastante aí para o pessoal. E eu acho até que deve sair alguma coisa aí em relação a isso em breve, né? Muita gente perguntando sobre a questão do combate aí à pandemia, né? Se poderia fazer pequenas obras, e aí eu acredito que o RDC eletrônico seja uma ótima opção. A Simone mandou aqui o seguinte: Evaldo, as emendas cujo repasse dos recursos será feito de forma direta, independentemente da celebração de convênio, consideradas como transferências voluntárias para adoção do pregão eletrônico? Olha, Simone, não é minha especialidade emenda, mas eu entendo que se não for por meio de convênio, aí seria uma transferência legal. Eu entendo que sim, que não se enquadraria nesse conceito de transferência voluntária. Mas veja, nesse ano, o tribunal já decidiu que os recursos, por exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Transporte Escolar são consideradas transferências voluntárias, portanto, estariam aí abrangidas pela regra de obrigatoriedade do pregão eletrônico. Eu, a princípio, achava que não seria simples, seria uma transferência legal também. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso. Além dessa questão, Simone, eu acho que os municípios, a partir do momento que começarem a fazer os pregões eletrônicos, vai ter o que eu chamo de princípio da contaminação, né? Então, a partir do momento que que os municípios começarem a utilizar o pregão eletrônico, vai ficar muito difícil você fazer pregão eletrônico, por exemplo, chegou uma emenda para poder comprar medicamento, para equipar uma unidade básica de saúde. E aí vamos imaginar que não tenha convênio, você não faz um pregão eletrônico, faz um presencial ou outra modalidade. E aí depois, quando chegar um convênio, você faz um pregão eletrônico para o mesmo objeto. Isso geraria uma situação bem desconfortável. Como gestor, eu não me sentiria muito à vontade para fazer isso não, tá? Realmente eu teria mais dificuldades. O Paulo Eduardo está dizendo aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Ao iniciar a fase de lance de um pregão eletrônico realizado, fui informado por um dos estantes que não estava conseguindo dar seus lances e que estava em contato com o operador da plataforma utilizada, que não foi o Comprasnet. Ok, Paulo. Aí ele continua aqui. Porém, o pregão entrou no tempo randômico e foi encerrado. E o licitante, segundo ele, continuou sem conseguir dar seus lances. Fiz contato com a operadora do sistema que foi utilizado para o pregão eletrônico e informou que realmente o licitante fez contato com eles e que o sistema realmente apresentou falhas operacionais durante a realização do pregão, sugerindo a reabertura da fase de lances. Creio que essa foi a atitude mais correta realmente. E como a mesma empresa que tinha ganhado anteriormente venceu novamente, apesar de ter sido forçada a reduzir um pouco mais o preço, não teve maiores problemas. Gostaria de confirmar se essa era a atitude mais correta, pois se a empresa que tinha vencido anteriormente não vencesse novamente, provavelmente entraria com recurso, né? Se não retomasse a fase de lança, a empresa que alega ter sido prejudicada. Bom, Paulo, vou resumir aqui a minha resposta. Eu entendo até, eu não sei exatamente como foram as circunstâncias completas desse seu caso, mas se só uma empresa teve problema,
eu não retomaria, não, eu não teria retomado. Agora, se a própria operadora informou, eu imagino, eu estou partindo do pressuposto que com essa manifestação da operadora do sistema, da operadora do sistema, é porque realmente nenhuma empresa não estava, pelo menos uma grande parte das empresas não estavam conseguindo. Esse era o problema realmente do sistema. Acho que você fez bem. O que eu quero dizer é que eu não retomaria, assim, se a empresa tivesse um problema de conexão na internet, uma falha qualquer lá na conexão dela, um problema de energia elétrica lá na sede da empresa dela. Mas nesse caso aí, eu acho bastante razoável, né, que tenha uma nova fase de lance. Vamos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. A live vai ficar gravada, viu, gente? Para quem estiver me ouvindo agora, tá travando muito, né? Tempo limitado aqui nesse mesmo endereço. Deixa eu ver. Vamos ver. Então, na hora de cadastrar a proposta, não há necessidade de excluir caractere e logomarca. Vejam, olha, a CRB Licitação perguntou assim, então na hora de cadastrar a proposta não há necessidade de excluir caractere e logomarca? Eu vou te dar uma dica prática. Se você me consultasse, falasse assim, Evaldo, eu quero uma consultoria com relação a isso, eu mandaria um questionamento para o órgão, para não correr risco nenhum. De modo geral, não teria como ela te desclassificar. Se ela te desclassificasse, você poderia entrar com recurso. Mas para não ter essa dor de cabeça, né, mais fácil você pedir, né, o esclarecimento, porque se o órgão não tem acesso a essa proposta inicial, não faz o menor sentido ele te desclassificar sob o pretexto, sob o argumento de que você se identificou. Para realizar as perguntas, tá, vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum aqui, olha. Sobre o tópico de diligência junto aos sítios eletrônicos. Afinal, o pregoeiro pode realizar a diligência, verificar que a empresa não está inabilitada, imprimir a certidão e juntar aos autos e utilizar esse meio para habilitar a empresa junto aos sítios eletrônicos. Afinal, o pregoeiro pode realizar a diligência, verificar que a empresa não está inabilitada, imprimir a certidão e juntar aos autos. E utilizar... Olha, a Inara mandou essa pergunta aqui, eu não sei se eu entendi direito, Inara. O fato é o seguinte, que quando a empresa apresenta uma certidão, eu inclusive não coloquei aqui porque o nosso tempo é muito limitado, mas no SICAF, se vocês utilizarem o SICAF, no SICAF hoje, como a responsabilidade pela alimentação do SICAF é da própria empresa, às vezes a empresa coloca uma data lá no SICAF, e quando você abre o documento é uma data diferente daquele que colocou lá no formulário eletrônico. Por isso que aquela certidão resumida do SICAF, ela tem se mostrado muito perigosa, né? O pregoeiro ele tem que ir lá na certidão, abrir a certidão e até mais, se for possível, lá no sítio eletrônico oficial, para confirmar a autenticidade dessa certidão, eu sempre recomendo que o faça. Agora, o fato é que o decreto 10.024, naquele 43, parágrafo 3º, né, naquele dispositivo que eu já citei anteriormente, ele prevê expressamente a possibilidade do pregoeiro fazer essa consulta, tá? Bom, tem gente que está dizendo que está sem áudio, tem gente que está dizendo que está 100%. Vamos lá. Pelo novo decreto do pregão, a empresa que não enviar qualquer documentação de habilitação no momento de propósito deve ser inabilitada? Não há como pedir algum documento faltante? Veja, acho que foi aqui JPADM 83. Olha só, nesse caso, o decreto, uma das grandes mudanças do decreto 2024 em relação ao anterior, é exatamente a necessidade da empresa, agora, né, com o novo decreto, enviar juntamente com a proposta o documento de habilitação. Isso não impede que o pregoeiro faça diligências sobre aqueles documentos que originariamente foram apresentados pela empresa. Eu não posso, por exemplo, permitir que a empresa me apresente um atestado que deixou de ser inserido lá no sistema. Agora eu posso, por exemplo, pedir que ela me apresente uma nota fiscal relativa àquele atestado, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Evaldo, se a licitante que ofertou o melhor lance não inseriu os documentos de habilitação antes da fase de lance, de acordo com o que o novo decreto está exigindo, antes da negociação, o pregoeiro poderá inabilitá-la por falta dos documentos? Com certeza. Não faz sentido você negociar se a empresa já está inabilitada. A ausência dos documentos, se ela não anexou os documentos no sistema, você não precisa nem abrir os documentos. Não tem documento no sistema, como ela deveria ter inserido os documentos. Agora, o detalhe, muita atenção em relação a isso. Há casos em que toda a documentação está disponível no SICAF ou nos cadastros equivalentes, né? Então, se tiver algum CRC equivalente ao SICAF que você tenha previsto no seu edital, queria utilizá-lo,
aí não faz sentido você inabilitar a empresa antes de dar uma checada lá no SICAF. Pode ser que ela não tenha anexado no sistema, mas pode ser que todos os documentos estejam lá no SICAF. E observação importante também, no SICAF tem o campo próprio, inclusive, para qualificação técnica. Então, pode ser que os atestados, inclusive, estejam lá no próprio SICAF, tá ok? Gente, tá travando muito, né? Mas eu espero que depois, quando a live ficar salva aqui, eu espero que melhore um pouco para vocês visualizarem, né? A gente está indo aqui para os últimos 5 minutos e eu queria agradecê-los, né? Dizer para vocês que foi uma honra, né? Eu sei que essa foi a nossa primeira experiência utilizando essa plataforma. A ideia era exatamente experimentá-la, né? Verificar quais são os pontos fortes, pontos fracos. E, de modo geral, acho que mais essa questão aí do travamento para algumas pessoas, engraçado que em alguns casos, alguns colegas disseram que não estava travando, né? Mas em outros houve aí umas pausas, interrupções de vídeo e de áudio. De qualquer forma, eu espero que vocês. Deixa eu ver. Ah, tá. Só para finalizar aqui, né? Olha, o problema é que muitas empresas ainda não estão observando o novo decreto. Se formos levar ao pé da letra, teremos que inabilitar todos os itens. Olha só, então, nesse caso, eu sugiro que você coloque de forma muito expressa no seu edital, em negrito, e além disso, uma das mensagens que eu insiro, mas aí já é tarde, né, que eu insiro lá no início da sessão, é chamando a atenção para isso, para a obrigatoriedade das empresas colocarem, juntamente com a proposta, os documentos de habilitação. É porque se você não fizer, é aquele tipo de situação. Se você flexibilizar e não inabilitar a empresa, a próxima colocada vai ter um argumento muito forte para poder recorrer. Porque ela vai dizer, olha, a regra do decreto e do edital não foi cumprida. Isso daí, certamente, se chegasse num órgão de controle ou se chegasse até mesmo no Poder Judiciário, se fosse o caso, dependendo do valor, né, enfim, mas principalmente no órgão de controle, certamente geraria uma medida aí corretiva, né? Porque se você previu no seu edital que a empresa teria que mandar os documentos de habilitação e quando ela não manda, ou vários não mandam, se vários não mandassem, você flexibilizasse para poder atenuasse essa regra para poder permitir, para poder contratar pelo menor preço, certamente aquela que atendeu questionaria por meio de recurso e isso daria uma certa dor de cabeça, né? A Simone também está perguntando aqui o seguinte, a gente tem 3 minutos, vamos utilizando aqui esse prazo, né? Existe algum impedimento legal para a adoção de sistema que não tenha custo para a administração e seja oneroso para o licitante? Não, Simone, não tem. Grande parte, só o Comprasnet que não tem ônus para o licitante. Todos os outros têm, tá? Todos os outros. Alguns têm também para a administração, né? Outros não têm para a administração, mas o BLL, o Licitanet, o Compras Públicas, o próprio Licitações Z do Banco do Brasil, todos eles têm custo para manutenção do próprio sistema. Eu tenho algumas teses, assim, umas certas ressalvas em relação ao custo relacionado ao valor do item adjudicado. Não sei se esse custo. Porque esse custo, na verdade, ele é transferido para a administração, né? Claro, a empresa vai embutir esse custo no preço dela consequentemente, a administração vai pagar um preço. Um preço um pouco superior àquele que ela pagaria se não tivesse esse custo, né, esse ônus. Então, talvez, assim, não dá para imaginar, por exemplo, uma empresa que cobre, né, ela vai oferecer todo o suporte técnico para as empresas e para o órgão público, mas se ela cobrasse 5%, então, só um exemplo extremo, tá? Se ela cobrasse 5% de comissão, né, de taxa por item adjudicado, seria, na minha opinião, excessivo, porque 5% você estaria cobrando, né, você estaria transferindo, a empresa estaria transferindo para a administração 5% sobre aquele valor que ela poderia praticar a título do comissionamento que ela terá que pagar lá para uma mantenedora do sistema, tá? Para a empresa que vai operar o sistema. Pessoal, então, eu acho que era isso, né? Eu tenho 1 minuto só. Eu queria agradecer demais a vocês, tá? Muito legal, muito bacana. O sistema, assim, embora tenha dado algumas falhas, mas eu acho que no geral foi bom a gente ter iniciado. Talvez tenha que fazer algumas pequenas correções aí. Mas para quem não está me vendo agora, vai me ver depois aí quando estiver gravado. Um forte abraço. Eu espero que todos fiquem bem, tá? Fiquem em casa na medida do possível, aqueles que puderem. E fiquem com Deus, tá? Um abraço fortíssimo aí. A minha força, se precisarem, contem comigo sempre, tá bom? Valeu, gente. Um abração.